Flamengo abriu vamos acompanhar as últimas mas é difícil pelo valor, e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe. Volante do Atlético de Madrid, da seleção argentina, aí é coisa grande, aí eu falo. Joga muita bola, campeão do mundo pela Argentina, joga em time grande. É um jogador que sairia mais ou menos o que saiu o Gerson. Por 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. Contrata, porra. Tem a cara do Flamengo, é jogador grande, acostumado a jogar em time grande, campeão do mundo, joga com Messi. Aí sim, e aí eu apurei, o Júlio Miguel Neto me passou, dando todo o crédito aqui, tá? Inclusive, me mostrou a apuração dele com fonte muito forte dentro do Flamengo. Teve sim o interesse do Flamengo no Depou, tá? Flamengo procurou, Flamengo já abriu conversas, mas o que é dito, aí eu apurei, o Júlio também, é que o valor é muito alto. É muito difícil, porque não só o valor da contratação, mas o valor do salário é muito alto. Agora, é o que eu falo, gente. O Gerson ganhava um salário alto e o Gerson foi embora por uma fortuna. Perder um jogador de peso, tem que tentar isso mesmo. Tem que tentar trazer um jogador de peso. E o Flamengo está atrás do Depou, tá? Dificuldade grande? Dificuldade grande. É um baita nome. Não, até porque eu acho que ele não quer voltar ao futebol sul-americano. Não é contra o Flamengo, ao contrário, né? É que ele tá muito bem lá, é um jogador de altíssimo nível, né? Acho muito difícil. O Flamengo tem condição? Tem. Mas é muito difícil, ainda mais ele sendo argentino. Não que ele, não sei, não queira jogar no Brasil, mas até voltar para casa, para a Argentina, pela idade que ele tem, pelo potencial que tem, não é a hora, né? Mauro. Não, e a grana é muito. Ele é titular do titular absoluto. Não, do Atlético de Madrid e da seleção argentina, né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele tem uma liderança impressionante. Daqui a uns anos é legal guardar o contatinho, porque falar, cara, até pela condição física dele, se não hoje, acho que hoje não vem. Ano que vem, manda. No meio do ano, vai mandando. E aí? Porque uma hora pode vir mesmo. Ele tem, inclusive, a liderança que Total. O Flamengo perde com o Gerson, né? Sem dúvida. O Flamengo perde o capitão do time. Mas... O Depou tem uma liderança impressionante. A gente vê mesmo durante o jogo. Ele é um cara que, além de dar equilíbrio a time, ele tem uma liderança natural no time da Argentina. Então seria sensacional para o futebol brasileiro. Agora, realmente, ele é muito jovem para voltar. Teria que ter alguma condição extraordinária, que é algo que realmente, né, mexesse demais com ele para que ele possa... Foi confirmado, tá? O interesse no Depou. Só que aí, até aqui quem me mandou foi o Júlio, tá? O Júlio Miguel Neto. Quando ele pergunta, né, de forma veemente, pergunta sobre Depou. O interesse no atleta existe, mas pode evoluir? O interesse existe. Os valores são muito altos, por isso temos que ver. É isso, ou seja, tem um interesse. Mas já tá próximo de um acordo? Não, aqui não tem mentirada. Não tá próximo de um acordo, não é aquele negócio, Depou pode estar perto do Flamengo, não. Mas o Flamengo tem um interesse e aí que eu falo. É isso que tem que acontecer num time que perde o Gerson, porra. Não é me falar de Mike Johnston, de Azerbaijão, Cara, tem que pensar em nome grande, porque se você perde um jogador que custou 25 milhões de euros, que é o capitão do time, que joga muita bola, você tem que pensar num nome grande pra chegar. E pra mim, com todo respeito ao Juninho, né, Azerbaijão, não era nome pra chegar com a saída do Gabigol. Porra, sai o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e vem o Juninho Azerbaijão. Aí dizem scout. Parece que o scout deu meio errado, né? Parece que o scout saiu um pouco pela culatra. E aí, Flávio Prado, essa desistência do Mike Johnston, eu acho... você acha que foi você? Claro que não. Eu falo numa pilha, mas eu acho que pesa. Porque não fui só eu. Grande parte de pessoas que trabalham, que cobrem o Flamengo, estavam achando meio bizarro contratar ou pensar em contratar um jogador que ninguém conhece de novo, depois de ter dado errado o Juninho Azerbaijão, Flávio. Então, o Flamengo é um clube suscetível a esse tipo de pressão, sim. Foi o Pilhado especificamente? Não, mas o conjunto da obra, sim. O Flamengo, ele aceita esse tipo de pressão. O único time blindado disso é o Palmeiras. O Palmeiras, se ele quiser trazer, ele traz o Juninho Azerbaijão. E se não quiser trazer, não traz ninguém. Mas é isso que eu ia falar. Será que é blindado totalmente mesmo? Porque, depois que a Leila e o Abel começaram a ser um pouco criticados no ano passado, eles torraram 500 milhões esse ano. Mas você fazia parte do planejamento. Assim, não, eles
e eles trouxeram. Vocês acham que não teve peso, uma pressão? Não. Olha, na história do Palmeiras, o Flávio tem toda a razão. Poucas vezes, pro bem e pro mal, a presidência, o Anderson e o próprio Abel, que são os que mandam mesmo, a Leila, e no caso específico, quem mais entende, né? Quem entende, o Abel e o Anderson. Eles realmente estão aí. O Palmeiras ficou um tempão até. Não tinha centroavante. Precisava de um atacante, não tinha atacante. Meses sem. Eles não. Então, o Palmeiras ele não aceita esse tipo de pressão. O Flamengo sim, o Flamengo muito. E não sei se isso é bom ou ruim. A verdade é que nesse caso, acho que foi bom. Mas, de novo, a pergunta que eu fiz ontem no Canelada. Por que trouxeram o Boto? Para contratar Juninho Azerbaijão e o Mike Johnson? Precisa do Boto para isso? Até pelo contrário, o Boto veio para atrapalhar, pô. Ele veio para atrapalhar. O Marcos Braz, com toda aquela fanfarronice dele, ele não contratava essas coisas. O Marcos Braz contratou algumas coisas interessantes. Pô, se é para fazer, para trazer esse tipo de jogador, primeiro, não precisa do Boto. Segundo, não precisa nem ter dispensado o Marcos Braz. Pô, de repente o Remo vai contratar proporcionalmente jogadores melhores do que o Flamengo. O Boto veio aí para encher o saco, para atrapalhar. Para trazer Juninho Azerbaijão. E o outro aí não dá, né, velho? Aí não dá, você precisa, o cara veio tem que fazer diferença, ele tem que, sabe, aquela sacada, fala, pô, olha, tem um jogador que é um garoto, ele tem 16, 17 anos, ele é bom pra caramba, ele tá ainda na reserva, aí ele traz um cara que vira o Messi, aí esse é o cara que, aí você tem que trazer um cara de fora pra fazer esse tipo de trabalho. Agora, pra trazer essa mulambada, é até pelo contrário, você até atrapalha o Flamengo, trouxe um cara pra atrapalhar, pô. Né? Você vê o ataque do Flamengo como tá numa fase ruim agora? Porque contratou um cara que não faz diferença, não faz a diferença, Pedro numa má fase, Bruno Henrique numa situação complicada aí, juridicamente pode sentir o golpe, e o Flamengo não tem quem jogue. Por quê? Porque quando contratou, gastou 5 milhões de dólares num cara que não vai fazer diferença. Tem que trazer cara que faça diferença. Por isso você tem um diretor de futebol que a gente imagina traga algo diferente, tá? Tem alguma sugestão. Agora, para trazer irlandês, para trazer cara do Azerbaijão, eu lamento, mas não dá. Aí você tá atrapalhando, você traz um cara para atrapalhar. Realmente não tem o menor sentido, isso não tem lógica. Então, acho que o Flamengo, eu brinquei e tal, mas o Flamengo economizou dinheiro. O cara podia chegar e arrebentar, mas jogador desse tipo aí, que jogaria na segunda divisão da Inglaterra, nos outros times aí, tudo que você falou, tem uns montes na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Tem uns montes. Mike, não sei o quê, tem de monte aí. Então não tem a menor necessidade de fazer isso. E aí, por que o futebol brasileiro... De novo, nessa semana, por que diabos, por que raios o futebol brasileiro agora cismou com o jogador da Irlanda? A Irlanda é a raspa do tacho do futebol, gente. Por que já trouxeram o Jamal Lewis, agora foram atrás desse cara? Quem é o cara que tá... Quem é o agente irlandês aí que tá empurrando essa bagoiada aqui pro futebol brasileiro? Só tem um bagulho suficiente. Não precisa de irlandês também, não. Só trazendo aqui a explicação. Ontem a gente trouxe os números do Mike Johnston aqui, né? A gente chamou bastante atenção. 185 jogos, 26 gols. 24 assistências. Ele tem 178 minutos para participar de um gol. Ou seja, 4 jogos para participar de um gol. E passando pelas babas que ele passou, hein? Celtic, Vitória de Guimarães. Só passando em baba. E foi isso. Só que aí tem um pouco do mal entendido. É por isso que eu digo, eu não acredito que tenha sido só departamento médico. Eu acho que a diretoria viu o papelão que poderia ser, porque foi exatamente o que eu falei aqui. Depois do Juninho Azerbaijão, eu até brinquei, virou livro de geografia o Flamengo. Juninho Azerbaijão, Mike Irlanda, que eu fiz a brincadeira, mas é o que o torcedor pode pensar. Se esse cara chegar e não fizer diferença nenhuma, vai falar, cara, começou a contratar um bando de jogador desconhecido, e é o que eu falo, Bruninho, Mauro Betting também, se o Flamengo, vendeu o Gerson por 25 milhões de euros, se o Flamengo deve vender o Wesley por 30 milhões de euros no mínimo, que foi o que o Flamengo falou, gente, se o Flamengo ganhou 150 milhões de reais com esse Super Mundial, eu não tenho que pensar que é legal contratar o Mike Johnston. Eu tenho que pensar que é legal ter um interesse no Depou. Eu tenho que pensar que é legal... vamos atrás de uma loucura, já que a gente tá perdendo. Vamos atrás do Depou. Eu acho, tem dinheiro. É o titular do Atlético de Madrid, é difícil de tirar. Agora, não venha me dizer, confie no scout, quando vem de jogador de peso que faz a diferença, pra tentar trazer jogador que não vai fazer diferença. Fora que se a base do Flamengo não tiver Juninho Azerbaijão, fecha a base, né?
não é? Não tiver ninguém na base do Flamengo. É tipo o jogador que o São Paulo contrata, um monte de mulambada. Ele fala, então fecha a cutia, pô. Se é pra trazer mulambada, fecha a cutia. Relatório elaborado pelos médicos do Flamengo desaconselharam a diretoria a contratar o atacante irlandês. Agora, de acordo com o site Transfer Market, a última lesão que tirou o Mike de combate foi em março de 2022. Na ocasião, o jogador teve uma lesão no tornozelo. A equipe de scout do Flamengo e a cúpula de futebol não entenderam o procedimento. O entendimento é que o atleta não tem lesão e o departamento médico não teria esse poder. Também pegou mal a sensação de que a análise do jogador ficará a partir de agora dependente de uma aprovação pública da torcida e das redes sociais.